Olá, meus amigos, lição número 3, a parte de quarta-feira. Qual é a base para a pessoa tirar o dízimo do ganho que a pessoa tem? A pessoa tira do bruto ou tira do líquido? Um homem estava assim, pensando no que iria fazer com o que ele daria para Deus. Ele havia matado um carneiro, pendurou o carneiro ali, estava pronto para cortar o carneiro, tirou a pele e disse: vou dar para Deus o dízimo desse carneiro. E pensou num pedaço bem grande, mas a mão dele foi descendo, descendo, descendo. Quando ele viu, estava segurando só na pata do carneiro. Ele olhou e disse: o Senhor te repreenda, Satanás. Eu não vou dar um pedacinho só para Deus, eu vou dar o carneiro inteiro. E deu o carneiro inteiro para Deus. Essa lição nos mostra que o dízimo do Senhor deve ser calculado de que parte da nossa renda? Do valor bruto ou do valor líquido? Muitas pessoas têm uma dúvida com respeito a isso, mas a palavra de Deus nos dá exemplo de que Deus é o dono de todas as coisas. E por isso, nosso cálculo, se a pessoa é assalariada, a pessoa tem desconto de impostos no seu ganho. Por exemplo, a pessoa ganha 10 mil reais, tem um desconto ali de INSS e tem outros descontos de contribuição sindical, assistência médica e assim por diante. Então, o assalariado deve dar o dízimo do valor bruto, daquilo que ele está recebendo, ou seja, do valor total. Porque os benefícios que a pessoa recebe com os descontos retornarão à pessoa. Então veja, a pessoa desconta o INSS, a pessoa vai usar isso na forma de serviço que o governo vai lhe prestar. Agora, há pessoas que não concordam com isso. A pessoa que diz assim: eu ganho 10 mil, mas todos os descontos tira, então eu vou, isso é o meu custo operacional. Deus também não vai brigar com a pessoa. Mas a instrução bíblica da igreja, a instrução, a orientação da igreja é que a pessoa tire o dízimo do bruto. E, logicamente, isso não vai ferir a consciência da pessoa. Quando a pessoa fica em dúvida, então é melhor que a pessoa dê do total, porque senão a pessoa vai ficar com um drama de consciência. O autônomo, por exemplo, ele tira daquilo que é a sua renda líquida. Por exemplo, um mecânico faz um conserto num carro e o valor foi 1.500. Ele calcula o preço das peças que pagou. Exemplo, o valor do conserto de 1.500. Ele gastou, por exemplo, 1.100 de peças e 400 é o valor da mão de obra dele. Esse é o lucro dele, R$ 400. Então ele deve dar o dízimo daquilo que é a sua renda líquida, deduzindo o seu custo operacional. Dessa forma, a pessoa honra a Deus, tá? E existe, logicamente, que existem situações que devem ser consideradas em família, deve ser considerada, por exemplo, como um apoio do ministro. Por exemplo, se a pessoa vai trabalhar, é um assalariado, ele não tem um vale-transporte, não tem um vale-refeição, ele tem que gastar do dinheiro dele, então sim, a pessoa deduz essas despesas operacionais do valor que ele ganha, com certeza, tá? A maioria das empresas hoje, no tipo de trabalho, assim, funcionário de registro em carteira, geralmente as empresas concedem vale-refeição, vale-transporte. Isso são benefícios que a pessoa recebe a mais, tá? Então, quando a pessoa diz assim: eu vou dar ao Senhor aquilo que lhe pertence. É como o carneiro. O homem ia cortar um pedaço do carneiro, mas foi descendo a mão e, pelo seu egoísmo, percebeu que ia dar a Deus uma parte menor. Ele disse: não, vou dar a Deus aquilo que pertence a ele, tudo. Quer ver um exemplo que aconteceu com o profeta Elias, né? Que Deus pediu que ele fosse até uma viúva, porque a viúva ia sustentá-lo num tempo de fome. Elias disse: não vai chover, durante 3 anos aqui não vai chover. Então tudo secou, ficou uma seca tremenda, faltou alimento para muita gente, e Deus mandou uma viúva sustentar Elias. Não é porque Deus queria que Elias ficasse na moleza, é que Deus queria dar uma lição de confiança no poder dele. Então tem aqui a pergunta número 7, o que o relato do profeta Elias, pedindo à viúva para lhe dar a água e preparar um pão para ele, o que isso tem a ver com obedecer ao Senhor e dar tudo para Deus? O que nós aprendemos dessa história? Está em 1 Reis 17, de 9 a 16, diz assim: disse o Senhor ao profeta Elias: levanta e vai até Sarepta, que é de Sidom, porque ali habita uma mulher que é viúva, e eu já ordenei a ela que te sustente. Então ele se levantou e foi até Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: por favor, traze-me um vaso de água para que eu beba. E indo ela buscar a água e trouxe, e ele a chamou e disse:
traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor Deus, que nem um bolo eu tenho. Veja aqui essa lenha, eu apanhei uns cavacos. Eu tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite numa botija e estou indo fazer um pão para que eu e meu filho coma e depois morramos. E Elias lhe disse, não temas, mas faze conforme a tua palavra. Porém, faze primeiro um bolo, um pequeno para mim e me traz aqui. Depois farás para ti e teu filho. Porque assim diz o Senhor de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor mande chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e sua casa muitos dias. Da panela não acabou a farinha, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que dissera por intermédio do ministério de Elias. Então, no relato de Elias, a pergunta, no relato de Elias, o que nós aprendemos sobre dar tudo ao Senhor? Resposta, essa mulher só tinha farinha para fazer uma última refeição para ela e o filho, mas obedeceu à ordem do Senhor, confiando na promessa divina de sustento. Confiar em Deus é muito importante e se formos fiéis a Ele, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Então, aquele valor que a gente quer reter, não, isso aqui não, eu vou deduzir isso do bruto. Isso pode ser perda para nós, porque nós estamos desconfiando de Deus que pode todas as coisas. O interessante nesse episódio de Elias e a viúva de Sarepta é que Deus ordenou antecipadamente a viúva que sustentasse o profeta. Já pensou? Uma viúva com um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e Deus ordenou a ela que sustentasse o profeta. Ele chegou e pediu tudo que ela possuía. E dessa forma, ela foi levada a crer que Deus providenciaria o melhor. Então, antes de obedecer às ordens do profeta, ela explicou para o profeta sua situação calamitosa. Mas, profeta, eu não tenho nada. Eu só tenho um pouquinho de farinha para que eu e meu filho comamos e morramos depois. E assim, Elias disse, não tenha medo, porque Deus vai providenciar que a farinha não falte na panela nem o azeite seque na botija. Então, somente faça o que eu estou lhe pedindo e Deus vai te abençoar. Foi um teste de muita fé e confiança em Deus. O que será que aquela mulher pensou enquanto amassava aquela farinha, preparava aquele pão para assar e dar para o profeta? Quais as inquietações do seu coração? Vou dar do líquido ou vou dar do bruto? Ela disse, vou dar do bruto, porque Deus assim pediu. Louvado seja Deus que nos abençoa quando confiamos nele plenamente, como essa viúva fez. Por isso é importante que nós entendamos que tudo pertence a Deus, nós recebemos de suas mãos, devolvemos para Ele e Ele nos dá sempre o melhor. Um pastor foi até a empresa de um irmão da igreja receber o dízimo. Ele ligou e disse, pastor, não tenho condições, eu vou viajar, o senhor pode passar na empresa e pegar o meu dízimo, por favor? Já está no envelopinho. O pastor disse, sim, claro, irmão, eu vou aí, visito e oro com o irmão. Ele foi até lá. E quando chegou lá na empresa, o pastor disse, irmão, eu estou precisando de fazer um trabalho com uma pessoa que está carente. O senhor tem alguma oferta para dar para que eu possa ajudar? O homem foi lá e deu para o pastor um cheque de R$250. Quando ia saindo, o telefone tocou. Uma pessoa disse para o empresário que havia acontecido um acidente num navio e que ele havia perdido um grande valor, uma grande carga. O pastor estava com o cheque na mão e disse, pastor, me dá aqui esse cheque, 250. O pastor pensou, com certeza ele teve um prejuízo, vai diminuir a oferta de R$250. Ele foi lá e trouxe um cheque de R$1.000. Disse, toma, pastor, Deus acabou de me avisar, através do telefone, que tudo pertence a ele. Eu vou dar muito mais do que o senhor pediu. Leve o cheque de 1.000 e que Deus seja louvado. O pastor disse, louvado seja Deus, irmão. Por que o irmão fez isso? Porque Deus, tudo pertence a Deus. Se eu perdi alguma coisa, então Deus vai me recompensar, com certeza. Eu confio no seu poder. O pastor saiu dali abençoado com a experiência desse irmão. Então, quando você der o dízimo, pense, de onde eu vou dar? Deixe seu coração trabalhar, do bruto ou do líquido. Se for do bruto, Deus será louvado. Se for do líquido, depende do seu trabalho, Deus também será louvado. Mas que a sua consciência e seu coração sejam sempre unidos e abençoados pelo Espírito Santo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos dá. Pela sobrevivência, pela provisão, pela calma, pela esperança em nosso coração.
Obrigado que nós podemos devolver ao Senhor o que lhe pertence e assim vencermos o egoísmo do nosso coração. Abençoa meus irmãos que estudam comigo, que haja uma bênção em cada coração, que nossas decisões sejam sempre para te louvar. O que dermos a mais, com certeza, o Senhor vai redobrar para nós em bênção. Nós te agradecemos, em teu santo nome, amém. Fique com Deus, beijo no coração, excelente quarta-feira, na bênção do Senhor. Deus te abençoe.